Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado por Irene Pacheco Machado. Capítulo 5. O simbolismo de Adão e Eva. Após a bela aula, saímos para espairecer. Amigo, você que já estudou a Bíblia, como se sente hoje diante dessas revelações? Perguntei a Conrado. No início me baratinava, mas agora me vejo mais seguro e procuro sair da letra. Os outros conversavam sobre a teoria da incrustação, referente à criação da Terra, e Lourival nos fazia ver que o nosso planeta é jovem e que recordávamos a sua formação quando Deus criou o céu e a terra. Ali ficamos ainda alguns momentos para logo retornarmos à sala de aula. A tela agora exibia a expulsão de Adão e Eva, para em seguida nos mostrar que os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos, sendo esta a razão das mutações em sua população, que a terra que um dia recebeu os anjos decaídos, logo que progredir moral e fisicamente, também terá de expulsar os falidos. Ao mesmo tempo que os maus partem, os bons chegam por merecimento. Portanto, o planeta tende a evoluir, e ai do espírito que teimar em permanecer no erro. Enfim, todos somos Adãos e Evas, pecando e sendo expulsos. Mantendo-nos fiéis a Deus, iremos para mundos evoluídos. A Gênesis nos mostra o princípio da vida na Terra, quando o ser para cá foi trazido e teve de sobreviver num mundo primitivo, a luta dos primeiros homens, a formação do nosso planeta. No início do nosso planeta, Jesus a tudo controlava? Indaguei. Sim, como governador, pacientemente tudo conduzia. Gostaria, irmão, que falasse mais sobre a formação do perispírito e a caída do ser. Está certo. Outro dia abordaremos o assunto. Confesso que não compreendia direito onde o espírito culposo reencarnava, mas ali aprendi que era por toda parte do universo. Todos os mundos estão aptos a receber a vida sob várias formas e graus evolutivos, sendo eles: primeiro, rudimentares ou primitivos; segundo, mundos expiatórios; terceiro, mundos regeneradores; quarto, mundos felizes; quinto, mundos celestes. Viemos ou não de Adão e Eva? Não, Luiz. Eles são uma alegoria que simboliza as primeiras idades da história. No painel surgiram as figuras dos anjos decaídos, o momento em que, atingidos pela culpa, eles se curvaram de vergonha, cobrindo os corpos, já que o erro aflorava através das suas atitudes. E o mundo onde habitavam tornou-se asfixiante, difícil de viverem. Na Gênesis capítulo 3, versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O anjo pecador se viu coagido diante da pureza
de outros espíritos e sentiu como se fosse prisioneiro, vendo na fisionomia pura dos querubins a lâmina cruel da espada da verdade. E assim o ar puro do mundo antes habitado foi ficando difícil de ser respirado, pesado, e Deus bondoso deu aos culposos oportunidade de remissão. E aí iniciou para Adão e Eva o encontro com a dor. Tiveram de sair do paraíso e entrar em um mundo primitivo, mas existiram também outros Adãos e outras Evas, e todos eles tiveram de enfrentar as consequências das suas fraquezas. O primeiro homicídio, a invigilância do homem para com o homem, está na Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que investiu Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui deparamo-nos com a doutrina reencarnatória. Diante de nós, as Escrituras colocaram a diferença de sentimentos. Embora sendo Abel um ser que errou, um espírito falido, era menos mau que seu irmão. Ele deve ter falido não por ódio, e sim por outra fraqueza. Quanto a Caim, era um espírito muito mais violento. 2 filhos nascidos dos mesmos pais, porém completamente diferentes. Um irascível, outro manso, provocando que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, que o corpo que serve à encarnação é composto pelos elementos do próprio planeta, que o espírito criado por Deus é dono de si mesmo, com tendências adquiridas pela liberdade concedida pelo Pai e muitas vezes não aproveitada. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, o nome de seu filho. Eis a prova de que não foram só Adão e Eva os expulsos. Caso contrário, quem teria gerado a mulher de Caim? Portanto, os primeiros habitantes da terra foram anjos decaídos, homens que abusaram do livre-arbítrio e foram expulsos do paraíso. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Até este momento, a terra vinha lutando pelo seu progresso. Sabemos que logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o faz alcançar uma outra hierarquia, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. Dá-se então a separação do joio e do trigo. O dilúvio foi um vestibular imprescindível onde se processaram as necessárias migrações. Em épocas precisas, as transformações são indispensáveis e irão ocorrer sempre. Com Abel e Caim, nos defrontamos com a imperfeição humana. E ainda hoje, a chama eterna, que é o Espírito, se vê diante da oportunidade e continua a não se importar com a evolução. Caim mata Abel e assim encontramos na Gênesis a luta do homem. O simbolismo na Bíblia é necessário
e se formos acompanhando a sua leitura, capítulo por capítulo, encontraremos muito ensinamento, tais como o crescimento da chama divina, a luta do espírito na carne, do homem com ele mesmo. A Gênesis mostra a escalada do homem encarnado, a justiça de Deus colocada de maneira muitas vezes confundida com a ira. Vamos ao capítulo 11, versículo 1 da Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O versículo 6. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Naquele tempo, a linguagem era universal e as cidades iam surgindo. Estava o homem começando a dominar a terra. Logo adiante, no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Assim começou a separação do homem, pois sem diálogo não existe fraternidade. O ser humano desejou a separação e confeccionou bandeiras que mais tarde iriam levá-lo à guerra. Os anjos decaídos iam paulatinamente, uns se levantando, outros de acordo com suas tendências, reiniciando os erros pretéritos. A Bíblia nos mostra a participação dos ministros de Deus, chamado de anjos pelos homens da época. Lendo as Escrituras, vamos conhecendo a alma encarnada, a fé que, de uma maneira cega, a leva a uma atitude muito dura para com o seu próximo. Vimos passar diante de nossos olhos toda a história bíblica e, apavorados com Sodoma e Gomorra, lembramos nosso livro Consciência. Nota da editora: Consciência, 10º livro do autor espiritual, onde nos defrontamos com episódios idênticos. O homossexualismo era um fato rotineiro. As cenas foram desaparecendo e os instrutores deram por finda a aula. Aproximei-me de Corina e João e lhes agradeci, não sem antes lhes fazer uma pergunta. O homem, no início do planeta, vivia livre, dono da terra que escolhesse. Depois, ora foi tomando a do outro através de brigas, ora mudando por conta própria. Essa é a causa da diversidade de raças. Sob climas diferentes, formaram-se novos tipos, mas da mesma espécie. Cada região do planeta possui fluidos próprios do local, o que faz diferir as aparências: pretos, pardos, morenos, brancos, etc. Sendo assim, somos todos irmãos, filhos de Deus, chamas eternas, lutando para brilhar, mesmo ainda debaixo do alqueire chamado matéria. Sim, meu amigo, somos eternos discípulos e oremos ao Senhor para chegarmos um dia à pátria eterna, onde a matéria não vai mais nos aprisionar. O homem é um pássaro cujas asas chamadas perfeição ainda não sabe usar. Mas chegará o dia em que, cansado de ser podado pela reencarnação, que é o nascer e o morrer, ele, ciente da verdade, com ela ficará livrando-se da morte, que são as nossas imperfeições. Luiz, notamos que vocês prestam muita atenção às aulas. Logo iniciaremos a parte prática,
quando então estaremos ao lado do homem, observando o que ele está a fazer com a sua grande oportunidade, a vida. Mas vamos parar com os estudos da Bíblia? Não, sempre voltaremos aqui. Porém, teremos de estudar a vida dos anjos decaídos e tentar compará-los. Fitei meus amigos e dei graças por ter sido criado um dia por Deus, o Rei do Universo, compreendendo o quanto preciso agradecer-lhe. Graças a Ele jamais morrerei. Ele é a chama do amor que me faz eterno. Amo-vos, meu Deus, e vos agradeço em nome de todos aqueles que tanto precisam da vossa bondade. Esperai por nós. Um dia chegaremos ao cume da montanha sem cansaço, cientes de que nos criaste simples e inocentes. Tentaremos tornar-nos bons. Obrigado, Senhor. Nós vos amamos.